E aí, parte 4. Rapaz, tem uma galera que não gosta, quando eu falo, não gosta só de ver passarinho. Não vai gostar muito desses vídeos, tá certo? Sinto muito, mas assim, eu acho que responder aos questionamentos também eu acho que é interessante. Para aquelas pessoas que questionam e talvez para outras pessoas que não tenham ainda o domínio, conhecimento de como funciona a canaricultura e queiram aprender um pouquinho mais, tá certo? Mas no meu canal, eu gosto do meu canal, rapaz, eu gosto do meu canal pra caramba. Por quê? Porque lá tem a parte que mostra passarinho, tem a parte que fala, tem a parte que visita criador, tem a parte que mostra julgamento como foi. Então assim, tem 100 e poucos vídeos, cara. Procura aí que você vai achar algum que goste, tá certo? Vamos levar adiante aí que já tá na parte 4. Vitor Dantas, ele fala em relação ao Ivomec. Que o Ivomec baixa a fertilidade dos pássaros por um determinado tempo. Gostaria de saber se utilizando agora em janeiro já estarão aptos à reprodução. Sim, tá certo? A ivermectina, o Ivomec, ele tem na literatura essa característica de atrapalhar um pouco a fertilidade dos pássaros. Porém, eu costumo vacinar com Ivomec Puron agora em janeiro, iníciozinho de fevereiro em alguns casos, filhotada e adulto de uma série, de uma maneira como um todo, eu faço a aplicação de Ivomec Puron, eu prefiro o Puron, eu não gosto do outro, não uso, até porque, assim, algumas pessoas me relataram, e eu acredito, alguns problemas com o uso do outro Ivomec, até porque é um pouco mais forte, esse tipo de coisa, a assimilação dele é diferente, o Ivomec Puron não, a assimilação dele é através da cutis, da pele do pássaro, tá certo? Então assim, tranquilo, pode botar o Ivomec Puron agora em janeiro, fevereiro, chegar julho, os pássaros estão totalmente refeitos, tá certo? Marcos Monerati, Alex, como é que você umidifica a farinhada? É porque eu falei que nos adultos eu tô dando farinhada úmida. Cara, umidifico com água. Às vezes eu boto algum produto, por exemplo, se eu percebo que a galera tá com uma diarreazinha, então na água que eu modifico a farinhada eu boto um pouco do Nelson Metina, que é o que eu uso para diarreia. Tá certo? Então assim, um suplemento vitamínico, alguma coisa desse tipo, se você quiser colocar umas gotinhas na água para colocar na farinhada, sim, pode, sem problema nenhum. Mas na grande maioria das vezes eu boto com água mesmo, umidifico até ficar aquela farofinha e forneço para os bichos, tá certo? Esse negócio de dar vitamina tem que tomar cuidado assim. Vitamina, se você botar demais, acaba dando hipervitaminose e pepino, tá certo? Então toma cuidado com o que você dá para o passarinho em termos de vitamina, suplemento, complemento, esse tipo de coisa. Valeu. Se você já é experiente, já teve sucesso, não tem por que mudar. Mas a galera que não tem um costume, faça preferencialmente, obviamente, supervisionado por um veterinário. Se não der para ser supervisionado, por um criador mais experiente e sempre com a cautela que o caso requer, tá certo? Jaime Borges. Queria saber como é feita a separação e identificação dos filhotes machos das fêmeas. Se puder, dê uma luz aí, obrigado. Tá, assim, a diferença básica é que os machos cantam e a fêmea, na grande maioria das vezes, não cantam. Ou se cantam, cantam de uma forma, na imensa maioria, raríssima fêmea vai cantar igual um macho, tá certo? Então, assim, visualmente, algumas cores têm um fenótipo, ou seja, o que transparece, o visual deles é diferente o macho da fêmea, tá certo? E tanto que concorre separado. E outras que não concorrem separado, você também visualmente, com a experiência, principalmente os pássaros da linha escura, você consegue identificar macho de fêmea. Bacana? Eu não sei, Jaime, se era isso que você queria ouvir. Se não for, bota aí um comentário aí que a gente explica depois um pouquinho mais, tá certo? Aqui é o Edmilson Courel. Por favor, no caso dos ágatas, pode-se cruzar um fundo branco com um fundo amarelo, como no cruzamento de um branco e um amarelo da linha clara, os filhotes saem dentro do padrão da cor? Sim, cara, sem problema nenhum.
Você pode cruzar um ágata fundo branco, que é chamado ágata prateado, e aí a gente tem o ágata prateado e o ágata prateado dominante. Você pode acasalar esses pássaros sim com os ágatas de fundo amarelo, e pode ser o amarelo nevado, amarelo intenso, amarelo mosaico, por aí vai, tá certo? No caso assim dos ágatas prateados, pode também cruzar prateado com prateado. No dominante com dominante eu não gosto muito, porque a literatura fala de um fator letal de que uma parte dos filhotes que nascem que eram para nascer de um acasalamento de um dominante com dominante, eles acabam não vingando, tá certo? Então assim, eu não gosto muito de dominante com dominante não. Já acasalei canelopalino, tirei alguma coisa, mas eu não faço sempre não, tá certo? Então assim, sim, normal, igualzinho, prateado, com o fundo amarelo, sem problema nenhum, tá certo, Edmilson? Nicolas Oliveira, Alex, um canário macho branco, filho de uma canária branca, com um canário amarelo. Se cruzar com a canária amarela, os filhotes saem que cor? Primeiro assim, é interessante, Nicolas, a gente definir que branco é esse, se é um branco recessivo ou se é um branco dominante. E segundo, a gente precisa esclarecer, o amarelo, ele é um amarelo portador de recessivo ou não, tá certo? Então assim, para saber, se você acasala um branco recessivo com um amarelo, seja ele macho ou fêmea, tá certo? Com um amarelo que não é portador de recessivo, você só tira amarelo. Sendo que todos, machos e fêmeas, são portadores de recessivo, do branco recessivo, tá certo? Mas, se esse branco que você está se referindo for branco dominante, é aquele que tem incrustaçãozinha amarela aqui nas penas longas da asa, você acasalando esse canário fundo branco dominante com um canário de fundo amarelo, e eu estou falando fundo porque esse tipo de acasalamento não se refere só à linha clara, se refere também à linha escura. Esse acasalamento é bacana porque você tira tanto canário de fundo branco, branco dominante, ou canário amarelo, tá certo? Isso, obviamente, se eles não portarem outra coisa. Então, assim, é possível acasalamento, sai tudo dentro da regrinha básica, independente que tipo é, amarelo com branco, pode sim. Só você precisa saber direitinho que branco é esse, é recessivo ou dominante, porque aí a filhotada vai sair de outra forma. Fábio Kajimoto, deixa eu ver, 7 minutos, não dá para falar. Fábio, Alex, você falou da burocracia de se enviar aves pelo sistema aéreo, como funciona para transportar canário belga pelo sistema terrestre? Posso transportar em meu carro de um estado para o outro? Fábio, funciona assim. Assim como o terrestre, como o aéreo, o terrestre também precisa de uma guia de transporte animal, que é o GTA. Obviamente que essas regrinhas, cada estado, ele tem uma regra própria de como gera GTA, do que é necessário, esse tipo de coisa. Dentro do próprio estado, muitas vezes, e até para outro, muitas vezes a galera não tira essa guia do GTA. Mas eu acho extremamente prudente que se tire a guia da GTA, é importantíssimo. Oficialmente, legalmente, corretamente, sim, você precisa tirar uma guia. Ou seja, a burocracia em si, ela é a mesma. Você tem que ir no veterinário, vai dar um laudo do veterinário, você vai no setor do estado que gera a guia de transporte animal e diz lá que você quer transportar um animal para tal estado. Pronto. Essa GTA, ela tem assim, ou é uma guia de transporte aéreo, uma guia de transporte terrestre, e tem a mista. Por exemplo, quando a gente leva passos aqui no nosso clube para o brasileiro, que é em Itatiba, a gente tira uma GTA mista, que ela serve para transporte aéreo e terrestre. Por quê? Porque os pássaros vão para o aeroporto de Guarulhos de avião, e do aeroporto de Guarulhos para Itatiba eles vão num carro. Normalmente quem está levando os pássaros do nosso clube, seja quem for, aluga um carro lá e leva os pássaros no transporte para a cidade de Itatiba. Então a guia de transporte animal, a GTA, ela tem que ser mista, tá certo, Fábio? Não tem muito mistério não, cara, é mais ou menos por aí. Canario SS, é Dirley Simval da Silva. Pô, bonito aqui o nome do canario do cara. É SS, valeu, meu velho. Ele participa bastante aqui. Percebi que o vermelho mosaico, asa vermelha, parece ficar com a máscara maior que o vermelho mosaico, asa branca. É isso mesmo.
Eu diria para você, Edirley, que não. É impressão. Vou te dizer por quê. Porque a máscara, independente se ele deu no ninho o Cataxantine ou deu depois de 45 dias, 60 dias, as penas vão ser mudadas. A única diferença do canário asa branca para o canário asa vermelha é em relação realmente às penas do rabo e da asa. O que vai dizer que o pássaro tem uma máscara maior ou menor não é o Cataxantine que você vai dar no ninho ou depois quando eles estiverem na voadeira, tá certo? Isso é uma questão de genética. O tamanho da máscara é genética pura. A qualidade desse vermelho da máscara, aí sim, tem a parte forte de genética e tem a parte alimentar, tá certo? Mas quando eu falo alimentar, não é quando alimentar, tá certo? É como alimentar. Se você vai dar um caroteno adequado, tudo direitinho. Mas você dando no ninho ou não, ele tem a mesma. Talvez tenha assim te deixado essa impressão, porque coincidentemente uns pássaros que você viu chamou um pouquinho mais de atenção. Ah, me lembrei agora aqui o que pode ter causado talvez isso aí. É assim, como os pássaros de asa branca necessariamente tem que ter isso aqui branco, e para ter branco ele não pode que o lipocromo escorra, normalmente faz-se um trabalho de seleção em acasalamento que pode sim impactar na máscara. Mas assim, isso é questão de seleção. Mas não é porque que deu antes ou depois. É genética. Entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Talvez ficou meio complexo aqui. Eu não sei o seu nível de entendimento dos vermelhos mosaico. Mas assim, tentar explicar mais ou menos minha opinião, obviamente. Quando você faz a genética, é porque assim, se você tem um canário muito vermelhão, com a máscara grande, há uma tendência de que o lipocromo também se espalhe um pouquinho mais para o restante do corpo. E como nos vermelhos mosaico, asa branca, você tem que ter os pássaros de asa não colorida, branca, você acaba selecionando aqueles pássaros que tem menos vermelho aqui e, consequentemente, acaba que, coincidentemente, também diminui um pouquinho na máscara. Mas, mais uma vez, isso é genética. Bacana? Ficou meio complexo aí, já no nível um pouquinho mais acelerado. Mas, assim, tiver dúvida, bota aí no chat aqui. No chat não, nos comentários do vídeo que a gente tenta, de uma certa forma, tá explicando. Valeu? Vídeo 4, não foi? Acho que ainda tem material aqui para uns 2 ou 3. Valeu, turma!